Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, mentalizando a figura meiga de Jesus, que se encontra conosco neste momento. Senhor Jesus, graças que nós te damos pela tua companhia, que o Senhor possa estar conosco durante mais esse dia, essa noite de reunião. O Senhor venha nos abençoar, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para o ensinamento necessário, para a cura, o tratamento que viemos buscar. Abençoe também, igualmente, o nosso palestrante,
que ele possa ter a intuição, Senhor, das palavras que irá proferir a cada coração. Derrama, Senhor, suas bênçãos sobre todos nós, e que assim seja. Meus caros irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública. A reunião pública de nossa casa, ela é presencial aqui no Centro Espírita Irmão Áureo e é também virtual. Aqui nós funcionamos o Centro Espírita Online Allan Kardec. Então é a nossa reunião pública. E aqui nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Cada capítulo do Evangelho é estudado em 4 datas, em 4 palestras. Nós nos encontramos atualmente no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E na noite de hoje, o tema é caridade para com os criminosos. São os itens 14 e 15 deste capítulo 11, do amar o próximo como a si mesmo. Muito bem, o nosso amigo que fará a palestra da noite é o Mário Caixeta, é um colaborador da nossa casa, do Centro Espírita Irmão Áureo, já está aqui presente conosco. O Mário falará deste tema com propriedade, com conhecimento de causa, porque ele, além de espírita, é também promotor de justiça. Então, ele sabe do que está falando, ele conhece bem o tema da noite, caridade para com os criminosos. Então, queremos convidar o Mário para que esteja aqui entre nós. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe mais uma vez, com a palavra até às 20h30. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Eu estava com saudades desta casa, amigo Geraldo, e fiquei muito feliz quando recebi de ti o convite para discutirmos e refletirmos sobre a palavra de Jesus ali contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para mim, é uma satisfação retornar aqui, confessando desde já a minha imperfeição e também, por que não, me colocando também como criminoso. Apesar de promotor de justiça, aqui nesta encarnação, sou eu cheio de defeitos e o egoísmo ainda habita a minha alma. Então, se sou eu também um criminoso e se também, talvez, outros aqui também existam, por que mediremos com outra métrica, uma métrica mais severa, aqueles que hoje são acusados principalmente pela justiça dos homens? Esta é uma indagação que faço rotineiramente no exercício da minha função e também no meu dia a dia. Quem sou eu para acusar o próximo? Sou eu o ser perfeito? Logo, que moral tenho eu para acusar o próximo, para dizer que o próximo errou, pecou e merece uma punição esta que está muito diferente daquela preconizada, ou melhor, daquela que é rechaçada pelo Cristo. Pois bem, eu gostaria de, antes de falarmos exatamente sobre os itens 14 e 15, né, do capítulo 11 do Evangelho, eu gostaria de colocar algumas perguntas necessárias para a nossa reflexão, e depois dessas perguntas nós podemos examinar aquilo que o Cristo nos ensina. Eu lhes pergunto, vivemos em um mundo justo?
E aí, quando nós percebemos, por exemplo, que grande parte da riqueza se concentra em alguns poucos, e nós temos uma maciça maioria que passa por privações. Parece-me já que a resposta é até intuitiva, no sentido de que não há justiça na distribuição das riquezas, porque alguns poucos têm em excesso, cultivando o egoísmo, e a grande maioria passa por privações atrozes. Uma outra pergunta que lhes faço. O nosso sistema de justiça, concebido aqui na Terra, ele alcança as pessoas da mesma forma ou ele trata alguns de uma maneira um pouco mais dura, um pouco mais severa? Ora, basta ver quando nós visitamos uma cadeia, por exemplo, uma cadeia pública, por exemplo, que nós veremos que alguns são tratados com muito mais severidade. E eu arremato com uma outra pergunta que pode incomodar. Quando a gente percebe, por exemplo, que o Brasil é um país em que os jovens negros correm risco de morte este provocado por agentes do Estado. Eu estou falando, por exemplo, das execuções. Recentemente, o governador do estado de São Paulo, ao comentar uma operação que está sendo desenvolvida ali na Baixada Santista, ele disse o seguinte: a operação se chama Operação Verão, e nessa operação já temos aí contabilizados aproximadamente, se não mais, 42 óbitos. 42 óbitos de jovens da periferia da Baixada Santista. E quando ele foi perguntado pela imprensa, ele respondeu o seguinte, que a ação da polícia é legal, é legítima, e que vocês vão ao raio que o parta. Essa foi a resposta de um governador do estado diante de um questionamento da imprensa sobre a onda de violência na Baixada Santista, representada pelo número excessivo de óbitos provocados eles por agentes do Estado. Não estou dizendo aqui que essas mortes são todas arbitrárias, nem estou dizendo aqui que elas são legítimas, mas colocando aqui estas três perguntas, eu lhes indago agora sobre a perspectiva do Evangelho de Jesus. Que justiça é essa? Afinal, sabemos todos nós que gravada em nossa consciência está a lei de Deus. E também na nossa consciência está o germe do que é justiça. E justiça não quer dizer apenas dar a cada um o que é seu. Talvez esse seja um conceito reduzido de justiça que serviria aqui no trato das coisas da matéria. Porque não é só disso que se trata o conceito de justiça. Justiça se resume basicamente na lei mais difícil de se praticar, que é a lei do amor. De reconhecer, de nós nos reconhecermos no próximo, de nós entendermos que o próximo é uma extensão de mim e que o sofrimento do próximo também é o meu sofrimento. Sabemos nós que não haverá felicidade na terra enquanto um de nossos irmãos estiver em sofrimento. Enquanto formos incapazes e insensíveis de sentir a dor pelo próximo, para o próximo e com o próximo, nós não teremos condições mínimas de sequer falar em felicidade. Gozá-la, então, impossível. Pois bem, então, se o mestre nos disse, olhe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito conosco. Aqui está a métrica da justiça proposta por Jesus, que é maravilhosa, que, a bem da verdade, nos liberta.
e que, se levada às últimas consequências, teremos, então, a implantação da caridade. A da caridade que implica, e aqui, hei de me socorrer do Livro dos Espíritos, e o Geraldo disse que era só para abordar 2 tópicos do capítulo 11, Geraldo, mas como eu sou ainda bastante insuficiente, não há como nós não buscarmos conhecimento em todo o Evangelho e principalmente no Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Está na questão 886. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E perdão das ofensas é essencialmente aquilo que nós buscamos para quem? Para nós. Então, quando estamos rezando o Pai Nosso, e em que a gente pede a Deus que sejamos perdoados, assim como nós perdoamos, olha a gravidade desta assertiva. Talvez a gente a fale irresponsavelmente, entretanto, ela traz para nós uma missão extremamente difícil, porque nós nos colocamos no lugar de quem erra, pedimos ao Pai o perdão desses pecados, mas nós mesmos somos incapazes de perdoar. Agora, uma coisa deve ficar bem entendida. O perdão não deve significar e não pode, aqui nessa quadra da nossa evolução enquanto humanidade, que simplesmente permitamos que a prática de crime não receba nenhum tipo de, não é nem de repreensão, mas de contenção. Isto porque sabemos nós que se deixarmos que os instintos dominem a comunidade, a sociedade, enfim, nós simplesmente ruiremos e teremos instaurado a barbárie. Daí porque, sim, a lei dos homens conta com a inspiração na lei divina. Daí porque também temos que estabelecer prêmios, recompensas, mas também formas de reparação dos danos que acontecem aqui, nessa terra de encarnados. Nós não podemos dispensar do direito humano aqui, sim, imperfeito, aplicado por pessoas imperfeitas e criminosas. Eu opero nessa área e aqui me confesso, eu sou imperfeito. E muitas vezes, e inúmeras vezes, 70 vezes 7, inclusive, eu incido na prática de crimes. Isto porque sabemos nós que muito do que fazemos aqui pode até ser irrelevante entre nós, os humanos, mas que viola a lei de Deus. Mas nós não temos a envergadura moral suficiente para cumprir tudo quanto nos é exigido. Embora saibamos que este conceito de justiça está na nossa gênese, está como um germe que logo resplandecerá. Mas precisamos sim ainda aplicar a lei dos homens. E se nós observarmos bem, nós veremos uma mudança até relativamente rápida da mudança que eu digo, uma evolução relativamente rápida da lei humana. Antes, punia-se com, por exemplo, a morte. Em alguns estados ainda se pune, estados americanos, por exemplo, em outros países do mundo ainda se pune com a morte, o que é um crime hediondo, né, praticado pelo próprio Estado a partir da aplicação da lei humana. Antes se punia com a escravidão, antes se punia com a venda, inclusive, de parentes, e aqui me veio à memória uma lição que também está neste capítulo, em que Jesus diz para entendermos o Pai como aquele Senhor a quem trazido um devedor, este devedor então clama por perdão, ele então perdoa. Entretanto, quando perdoado este devedor, ele também tinha outro devedor, a quem ele busca, a quem ele prende, cobrando uma parcela muito, muito ínfima diante daquilo que o devedor devia ao pai.
né? Então, quando o Senhor sabe disso, manda trazer aquele servo e disse, poxa, mas afinal, eu te perdoei aqui tantos 1000 talentos e você prendeu o outro por 100 dinheiros, na proporção de 1 centavo para 1 real, enfim. Né? Então, nós temos que mudar aqui o nosso acordo. Porque você está fazendo de forma muito diferente daquela que eu fiz contigo. Então, neste aspecto, quando temos alguém que é taxado criminoso, e eu tão pouco gosto dessa palavra, eu prefiro dizer que se trata de uma pessoa ignorante que praticou um ato reprovável, pessoa ignorante que praticou um ato que é tido e definido como crime, por mais horrendo que seja. Por mais horrendo que seja. Não nos cabe aqui exigir o suplício, exigir que ele sofra dores físicas, morais, espirituais. Não podemos exigir aqui que ele seja enxovalhado, em especial nas redes sociais, e eu acho que é importante nós buscarmos atualizar o Evangelho de Jesus àquilo que vimos. Então, quando eu citei a fala do governador de São Paulo, eu gostaria de perguntá-lo assim, mas o senhor sabe em que circunstâncias aconteceram essas mortes? O senhor conhece as pessoas que morreram? O senhor conhece a mãe dessas pessoas que morreram? Os familiares dessas pessoas que morreram? Eu tenho a certeza que a grande maioria será daquele pobre de periferia. Eu tenho absoluta convicção disso. Não é? Será que ele é incapaz, e aqui eu o colocando nesse patamar, será que eu também não sou incapaz de sentir essa dor? Não é? E aí é importante nós nos perguntarmos, mas afinal, quem sou eu aqui e agora para, com tanta violência, julgar o próximo? A gente assiste isso hoje com muita frequência, nessa onda de violência que acontece no mundo das redes sociais. Isso é muito frequente, em que as pessoas sofrem um linchamento moral e são destruídas a partir de algo que é tido como equivocado, que pode ou não ser verdade. Estamos nós alimentando esse tipo de prática ou nós estamos resistindo a isso? Não dando lição de moral a quem quer que seja pelo que fez, mas resistindo no ato de não retransmitir ou no ato de eventualmente esclarecer quando possível, dizendo, olha, talvez o fato tenha que ser melhor apurado, talvez tenhamos nós que, sim, talvez exigir que alguma providência seja tomada, por exemplo, se alguém é denunciado pela prática de crime, mas sem esse linchamento moral. Esse linchamento moral que tem levado, inclusive, a suicídios de pessoas jovens, que estão fragilizadas com aquela onda de má informação que chega, né, que fragiliza ainda mais aquele ser que pode estar passando por alguma perturbação, levando-o à morte. Então, quando nós somos concitados, chamados a exercitar a compaixão para com os criminosos, a bem da verdade, nós estamos sendo chamados a exercitar a compaixão para conosco mesmo. Porque se somos caridosos e se exercitamos a compaixão para com o outro que erra, estamos também fazendo isso conosco e entregando, ou propiciando, ou levando uma forma de agir que há de nos privilegiar, que há de promover, ainda que de forma pequena, mas afinal o oceano, que é composto de gotas, mas estará proporcionando uma evolução moral da humanidade.
E é interessante, nesse ato da compaixão, é que nós temos que entender que estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então vejam, quando fiz todas aquelas perguntas para iniciar, e quando Jesus vem de forma revolucionária, dizendo que devemos amar uns aos outros, não devemos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco, mas muito pelo contrário, devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Vejo, e quando eu digo, olhe, os espíritos, né? Quem sou eu? Um mero ser imperfeito, muito mais distante da celestialidade, muito mais próximo da bestialidade. Então, quando eu reconheço que estou muito mais próximo do ponto de partida, eu também entendo que o irmão está muito mais próximo do ponto de partida e que, a bem da verdade, a gente está na mesmíssima caminhada. Então, o que nos resta? Nos amarmos uns aos outros. Exercitarmos a caridade. É fato, é difícil, com certeza. Por quê? Porque ainda estamos muito domados pelo egoísmo. Estamos domados pelo egoísmo. Ora, então, se Jesus é revolucionário, e é assim que eu tenho, e se estamos domados pelo egoísmo, nós devemos nos tornar o quê? Indóceis com o egoísmo. Nós temos que lutar contra o ego que nos impele à prática de atos que haverão de prejudicar o próximo. E quando assim fizermos, e quando assim exercitarmos, nós teremos aqui uma resposta simples para essa trazida aqui no item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Ora, se a gente levar ao pé da letra aquilo que nos diz Jesus, a resposta é óbvia, é sim. Devemos sim, tanto quanto possível devemos nos expor, devemos sim ir à luta pelo direito daqueles que são massacrados. E muitas vezes massacrados pelas leis dos homens. E muitas vezes massacrados por aqueles a quem foi incumbida aqui na terra a luta pela justiça. Agora, curioso, parece-me um sintoma, né? Quando se faz qualquer pesquisa sobre o grau de confiança que temos no sistema de justiça, gente, a resposta é desoladora. É desolador. É um sentimento absurdo de quê? De confiança ou de desconfiança? De desconfiança. Então, parece-me que o sistema está andando apartado daquele conceito íntimo que nós temos de justiça. E sobre o conceito de justiça é engraçado que não precisa ter estudado direito para tê-lo. Que muitas vezes a gente vê naquele homem simples do campo, quase analfabeto, né? Mas que já é detentor de um conhecimento ou de uma sabedoria incomparável. Há nele talvez o germe de justiça e que quando se conta para ele os negócios daqui da terra e como andam, ele fala, bom, não é possível. E eu todo santo dia digo, mas não é possível. Mas não é possível, porque se repete de forma insistente, é todo um mecanismo, e é assim que vejo, que deixa de lado aquilo que Jesus propôs. Nada diferente do que acontecia em Roma. Nada diferente do que acontecia com os fariseus. Nada diferente daquilo que era praticado pelos doutores da lei, até que o dia que Jesus entrou no templo e falou assim, para com isso. Aqui não é lugar de comércio.
né? Na passagem dos vendilhões do templo, quando numa das poucas vezes que a gente vê, e eu me lembro somente dessa, em que Jesus de fato perdeu a paciência, né, dele expulsar aquelas pessoas de lá, porque ali se comercializa não só a palavra de Deus, se comercializa tudo que está ligado, voltado, atrelado ao egoísmo. Tudo que está ligado ao sucesso material aqui na terra. Ora, mas se o reino não é deste mundo, porque afinal de contas nós nos engalfinhamos, porque afinal de contas nós nos matamos, nós nos maltratamos para angariar os bens que aqui estão, muito desnecessários, inclusive, para a nossa própria existência, aqui presente, esquecendo e deixando de lado aqueles que verdadeiramente importam, que são as virtudes. E é curioso isso, porque essa injustiça não é e não se dá tão somente entre nós, no trato diário, entre nós humanos, mas se dá entre nós com relação ao planeta. Vejam que curioso, né? Então, quando eu lá no começo comecei a perguntar, poxa, será que de fato nós praticamos a justiça se a maior parte da riqueza está concentrada na mão de poucos e há uma maciça maioria que passa privações importantes? Uma consequência imediata disso, e um atestado de que nós não estamos atuando de forma justa, está na resposta que o planeta tem nos dado, a partir daquilo que estamos aqui fazendo. Quem terá, então, compaixão de nós, amigo Geraldo, quando vierem as intempéries, aquelas que não podem ser suplantadas por obras de engenharia? Não é? Parece-me que, então, aqui, o planeta não terá compaixão de nós, os criminosos. Os criminosos que aqui, e nós aqui estamos, exaurindo as forças do nosso maravilhoso lar. Do nosso maravilhoso lar. Não é? Tudo alimentado pelo egoísmo. Pelo egoísmo e pelos seus irmãos siameses, o orgulho e a vaidade. Não é? Sabendo nós, os espíritas, que daqui nada se leva, como também em outras religiões, né? Já foi a época de nós sermos sepultados com adornos e com instrumentos para, em caso de retorno, ali permitir uma vida confortável depois. Né? Então, quando atuamos com compaixão para com aqueles que são criminosos, estamos atuando com compaixão por nós mesmos. E é tão bom quando a gente usa para medir o outro a mesma régua que usamos para nos medir, porque assim, primeiro que a gente começa a falar menos. E depois que a gente para de falar, julgando, a gente se educa para parar de pensar. E depois que a gente se educa para parar de pensar, a gente para de pensar. E aí, então, talvez a gente alcance a liberdade. Porque a liberdade está fundamentalmente nisso. De a gente simplesmente existir. Olha que maravilha, né? Simplesmente existir. Simplesmente aqui está. Se é preto, branco, gordo, magro, se é homo, hétero, cissexual, não interessa, e tampouco eu sei a nomenclatura. Simplesmente existir. Se eu tenho o suficiente, para mim, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque há para todos de forma suficiente. Mas isso não quer dizer, e permitam-me aqui usar um dito popular, deitar com a carga. Definitivamente não. Né? Porque eu tenho certeza
que Jesus, aqui estando, revolucionário que ela, e eu faço questão de ressaltar este meu ponto de vista a respeito, né, que ele veio, de fato, promover uma quebra de paradigmas, trazendo a lei do amor em primeiro lugar, nos chamando à caridade, nos chamando à tolerância, mas, ainda que ele tenha dito para deixarmos a outra face a ser batida, ele não, eu queria dizer uma palavra, quedava-se inerte, olha, pelo amor de Deus, isso é coisa do direito. Ele não admitia ficar quieto diante de injustiças. Ele se insurgia contra injustiças, né? Então, a adúltera, na iminência de ser apedrejada, eis que ele diz que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Não é? Então, ele, de fato, encarava as feras, e por encarar as feras, ele foi por nós traído, negado, né? Traído, negado, preso, torturado e morto. E nós fazemos isso diariamente. Nós fazemos isso diariamente. Ou por ação ou por omissão. Então, quando a gente assistir na TV assim, olha, um governador como o de São Paulo dizendo a respeito da morte de jovens da periferia, não aplaudam. Ou se aplaudirem, o que é natural, questionem e reflitam sobre isso. Pensem nas mães daqueles que perderam os filhos, que pode ser muito bem um jovem trabalhador, ou não, pode ser sim um jovem traficante, pode ser sim um jovem traficante, mas que naquela ocasião tinha ido comprar pão, ou não, estava sim vendendo droga, não interessa, não é dado ao Estado matar pessoas dessa forma. Isso não é justiça, isso é justiçamento. Isso é elevação do instinto de vingança. Nós não podemos, espíritas, comungar com esse tipo de coisa. Nós não podemos. Aí nós temos que fazer o quê? Exigir das autoridades que investiguem. Mas a gente começa se policiando. Se num primeiro momento a gente bate palma, vamos questionar isso, vamos refletir se aquele nosso pensamento, se aquele nosso gesto está em conformidade com a lei de Jesus, com o Evangelho. Vamos refletir, porque não tem problema pensar isso. É natural. Não é? E se nós formos vítimas de uma violência direta? E se alguém de nossa família, né, sofrer, por exemplo, um estupro? Como é que nós reagiremos diante disso? E é aqui que nós somos experimentados, mas experimentados até rasgar, perdoe-me aqui, a franqueza e até um jeito chulo de falar. Mas aqui nós somos estraçalhados. Mas é aqui que nós somos testados. E como é que nós reagiremos? É claro que eu, particularmente, vou reagir muito mal. Eu serei, no primeiro momento, tomado por um ódio atroz. Mas eu haverei de refletir sobre isso. Eu haverei de refletir sobre isso. E nós, os espíritas, já temos uma revelação suficiente para a gente tentar encarar sob uma outra perspectiva. Sob uma outra perspectiva. E com isso, talvez a gente consiga arrefecer os ânimos da terra, os ânimos tão acalorados, né, que agora estão. Eu, como fiquei aqui sem vir pelo menos uns 5 anos, a minha palestra vai durar 3 horas e 50 minutos, e não adianta o Geraldo vir aqui perto me incomodar. Estou brincando, meu querido. Mas, já caminhando para o encerramento, é isso, mestre? Já caminhando, porque senão depois ele vem me punir e eu não quero ser punido.
Já caminhando para o encerramento, eu quero agradecer e deixar esta reflexão, principalmente nos colocando exatamente no mesmo lugar daquele que está em erro, daquele a quem é atribuída a pecha de criminoso, para dizer, estou medindo este irmão com a mesma régua que eu me mediria? E é isso, agradeço a oportunidade, uma boa noite a todas e todos. Nós agradecemos o Mário pelas palavras sinceras, emotivas, bem realmente sinceras, como é da característica de nosso irmão. E esperamos que esteja conosco durante outras ocasiões. Já está agendado, inclusive, salvo engano, né? Acho que está agendado. Se não estiver, vai ser oportunamente. Nós, antes de passarmos para algumas perguntas que surgiram das redes sociais e também alguém, se quiser, ainda dá tempo de perguntar aqui, não é? Nós vamos pedir para que os médiuns eles possam se encaminharem para a sala de tratamento espiritual, somente os médiuns, tá? Preparar para o passe, para a corrente magnética. Muito bem. Eu vou chamar aqui, então, a Cleide Nunes para conduzir esse momento. Tem algumas perguntas, né? E aí, Cleide? Uma delas. Então, gente, foram feitas, elaboradas algumas perguntas diante da exposição do nosso palestrante, que trouxe muitos esclarecimentos para nós. A primeira pergunta é: o crime será um dia extirpado da terra? Será que um dia será extirpado da terra? Então, o Mário falou muito bem sobre a questão do o que é o crime. O crime, ele é um ato equivocado por alguém que não está bem esclarecido, que é ignorante, mas que, inclusive, nós nos enquadramos nesse perfil, porque as leis, hoje, né, atuais no nosso mundo aí, elas pegam grosseiramente, né, o que se passa aqui na Terra, porque existem outros crimes que nós também cometemos. Crimes por pensamento, por exemplo. Então, eu vou até contar uma historinha breve aqui do Chico Xavier, né? Que ele, em um momento, com seu grupo lá de trabalhadores na casa espírita, ele chamou a atenção de uma forma mais, talvez um pouco, não consigo nem imaginar isso, um pouco mais ríspida, e esse trabalhador ficou muito triste e magoado com ele. E aí, durante o trabalho da casa espírita, o Chico lá fazendo suas atividades, ele sentiu uma dor no ombro e ficou incomodado com aquilo, e o Emmanuel veio para esclarecer. Olha, Chico, sabe aquela postura sua? Vigiai, né? Orai, porque aquele irmão ficou tão magoado com você que ele projetou mentalmente uma bala. E olha que eu ainda te protegi. Então, meus irmãos, é pensar também o que é crime, né? Então, o crime, ele é, como o nosso palestrante falou, um ato equivocado. E nós cometemos, e passa pela educação do espírito, não cometer mais esses atos. E aí, meus irmãos, é estarmos aqui estudando, é conhecendo o Evangelho, que nós vamos conseguir extirpar o crime da face da terra. Bom, não sei se eu respondi bem, mas... Agora nós temos uma outra pergunta. Isso.
O Mário irá nos responder. Amar os criminosos não seria contribuir com ele? Bom, eu acho que com um paralelo na criação de filhos, a gente consegue responder essa pergunta. Se amar os criminosos não seria estimulá-los nessa vida de crimes. Bom, o filho, quando erra, nós o amamos e o repreendemos. E nós podemos repreender com amor, repreender ensinando, não é? E, assim sendo, nós, ao repreendermos um filho com amor, dizendo um não, por exemplo, nós estamos estimulando com amor para uma vida mais virtuosa. Penso eu que esse paralelo responde a essa pergunta, porque de fato pode parecer um contrassenso, né? Ora, se amamos, mas amar não quer dizer simplesmente deixar que se faça tudo ao bel prazer, alimentando, por exemplo, o vício. Definitivamente não. Então, aquela repreensão feita de forma amorosa, ainda que seja dura, né? Ainda que implique, por exemplo, em prisão, eventualmente, sim, a depender da gravidade do fato, essa repreensão feita com amor, feita com dignidade, feita com respeito, ela coopera para uma vida virtuosa. Penso que respondi aqui de forma suficiente. Obrigada, Mário. Então, tem uma pergunta aqui das redes sociais. E o que dizer dos criminosos que tiram a vida das pessoas de bem, até mesmo por um simples celular? Vou pedir para o Geraldo responder. Bom, eu acho que já foi muito bem colocado pelo nosso irmão querido aqui, quando falou, né, dos criminosos, e pela Cleide também na resposta dela, né? O que dizer? E eu achei interessante a clareza, a simplicidade com que o Mário falou, se fosse comigo, né? Como ele agiria. É melhor falar dessa maneira e na hora agir de forma diferente do que falar, não, eu agiria como um cristão espírita numa situação de conflito, de ataque, de vítima, né? Na condição de vítima, eu agiria como Jesus manda. Não, nós não temos esta noção. Nós temos que, sim, que fazer esse propósito e desejar que não aconteça e fazer por onde não acontecer. Mas o criminoso, esse que rouba, esse que mata, esse que violenta uma mulher ou uma criança, ele também é nosso irmão, ele é nosso irmão em humanidade. E tem uma música que eu acho muito interessante, que é cantada nas nossas reuniões, às vezes já cantou na reunião pública, que diz que um dia todos nós seremos anjos. Então, essa é uma fatalidade, é uma predestinação, porque nós somos criados, segundo o Espiritismo, simples e ignorantes, mas todos tendo a mesma destinação. A pureza, a perfeição, quando nós vamos alcançar, no decorrer dos milênios, dos milhões de anos, né? Mas chegaremos a essa condição. E nós hoje não estamos criminosos mais, ou ainda somos criminosos, mas a nossa criminalidade está contida por circunstâncias de meio, de facilidade financeira, de criação de um pai, de uma mãe, de equilíbrio e de estarmos no centro espírita. Por isso nós estamos numa situação de contenção da nossa criminalidade. Não nos iludamos. Graças a Deus, nós não nos recordamos de uma encarnação para trás, que seja, pior ainda, de 2, de 3, né, de 200 anos de existência passadas nossas. Graças a Deus, nós não nos recordamos. Então, aquele que hoje
é delinquente, está criminoso, está equivocado, amanhã estará melhor. Vamos ajudá-lo nessa lição tão bonita do Evangelho. Ele fala da oração. É um irmão nosso como qualquer outro e que pode ser tocado pela nossa prece. É isso que nós podemos dizer daquele que furta um telefone celular, que mata alguém, como nós assim já o fizemos. Mas graças a Deus, para nossa tranquilidade, nós não nos recordamos. Alguma consideração mais, Mário? Tudo ok? Então nós agradecemos o público que nos assistiu pelas redes sociais. Vai terminar o momento com vocês através do passe, do audiovisual do passe, e aí vocês já preparem a água para fluidificar, lembrando que não existe a barreira da distância. Não importa que vocês não se encontram aqui presencialmente. O tratamento espiritual, ele funciona à distância e, se há merecimento, há alívio e até mesmo a cura, quem sabe. Jesus nos abençoe, uma boa semana, até a semana que vem. Vão com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta
as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Oba, oba, oba! Tchup, tchururu, tchup, tchup, tchururu, tchup. O ar da imensidão do céu evoluir pra bem melhor. Deixar pra trás o homem velho que há em nós. Buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim. Plantando bem, colhendo flores. Aonde? Ai! Em jardins de luz espalhados por aí. Explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol. De olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Eu quero um novo amanhecer, cheio de paz e amor e sol. De olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Hey! Chup, chururu, chup, chup, chururu, chup. Oba, oba, oba! Chup, chururu, chup, chup, chururu, chup.